caçadores indianos se deparam com uma cena de destruição e fúria. Em uma densa floresta, o que resta pelo caminho são roupas, pólvora e uma velha mochila que escondia algo revelador. Um diário repleto de informações, inclusive indicava quem eram os verdadeiros responsáveis pelo ataque. O conteúdo de um diário, combinado com informações de habitantes locais, deram respostas a perguntas assombrosas e trouxeram à tona um caso impressionante. Os nativos falam de olhos que brilham na escuridão da noite, de rugidos que ecoam entre as árvores, de sombras furtivas que se movem silenciosamente. Eram os tigres de Sumatra, predadores letais e mestres do disfarce. Mas não eram tigres comuns. Estes felinos desenvolveram uma reputação assustadora. Os aldeões, aterrorizados, contavam histórias de animais e humanos encontrados abatidos com marcas de garras e sem nenhuma gota de sangue no corpo. Graças aos arquivos do Museu de Caça da Indonésia, histórias como essas ficaram conhecidas e eternizadas. Meus olhos nunca contemplaram algo tão magnífico como essas florestas. Agora já posso morrer. Assim começavam os registros em um diário que data de 27 de outubro de 1930. Estamos na década de 1930, em meio à exuberante e misteriosa ilha de Sumatra, uma das maiores ilhas da Indonésia. Coberta por densas florestas tropicais, Sumatra é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Entre as copas das árvores, onde a luz do sol mal penetra, vive uma fauna rica e diversificada. Tigres, rinocerontes, elefantes e orangotangos dividem este habitat complexo e selvagem. A flora também é abundante e variada. Árvores gigantescas como a chorea e a merante se erguem majestosas, enquanto cipós e lianas criam uma teia intricada de vegetação. Um cenário único e fascinante para quem o contempla. Mas no meio dessa beleza inexplorada, habitam seres humanos que convivem com a natureza de forma harmoniosa. Pequenas aldeias de nativos, como os Batak e os Minangkabau, pontilham a paisagem. Esses povos vivem da caça, da pesca e do cultivo de arroz nas terras férteis ao redor dos rios. E foi neste cenário que chegou um homem com um propósito. Ele não era um nativo, mas um forasteiro em busca de algo que poucos compreendiam. Seu nome era Henry Miller, um ex-soldado que sobrevivera aos horrores da Primeira Guerra Mundial. Henry havia visto os horrores que o ser humano é capaz de fazer de perto por muitas vezes. Depois de sobreviver à guerra, ele decidiu realizar um sonho de infância, que era conhecer diferentes paisagens selvagens ao redor do mundo. Afastar-se das memórias dolorosas e encontrar a paz na natureza parecia uma boa opção. Com suas economias, Henry embarcou em uma jornada pelo globo e o plano era visitar diversos continentes e ir registrando suas aventuras em seu diário, costume muito comum nos anos 30. Henry desembarcou na Indonésia, fascinado pelas histórias que ouvira sobre as misteriosas florestas de Sumatra e seu habitante mais letal, o tigre de Sumatra. Os aldeões, intrigados pelo visitante estrangeiro, acolheram-no e compartilharam com ele suas histórias e lendas. Henry, sempre curioso, ouvia com atenção os relatos sobre os perigos que habitavam a floresta, tentando distinguir o que era real e o que era lenda. Mas foi um conto específico que capturou sua atenção: as histórias dos tigres vampiros. Henry decidiu que precisava ver com seus próprios olhos esses tigres lendários. Guiado por sua paixão pela vida selvagem e pela curiosidade insaciável, ele se aventurou cada vez mais fundo na floresta, anotando cada detalhe em seu diário. E foi nessa busca que Henry se deparou com algo que jamais poderia ter imaginado.
Nos anos 1930, os incidentes envolvendo tigres eram mais comuns do que poderíamos imaginar hoje, inclusive na ilha de Sumatra. E esses majestosos felinos, em busca de alimento, ocasionalmente se aventuravam perto das aldeias, resultando em encontros mortais. Porém, para os aldeões, a convivência com a ameaça dos tigres fazia parte da rotina diária. Os tigres de Sumatra, menores e mais ágeis do que os seus primos continentais, eram conhecidos por sua furtividade e habilidade em emboscadas. No entanto, algo estranho começou a acontecer 2 anos antes da chegada de Henry. O primeiro ataque ocorreu de forma inesperada. Um jovem caçador local chamado Arif, conhecido por sua coragem e habilidades de rastreamento, não retornou de sua expedição diária. Ao amanhecer, seus companheiros saíram à sua procura, seguindo as pegadas na floresta úmida. Os rastros os levaram a uma pequena clareira, onde encontraram Arif sem vida. Mas algo estava errado. As feridas em seu corpo eram diferentes das que já haviam visto antes. Os caçadores, com anos de experiência, notaram marcas de garras, muitas delas, e poucas mordidas. E essas poucas mordidas não eram profundas, como os tigres costumavam fazer. O corpo estava pálido, como se o sangue tivesse sido drenado pelas feridas. Os aldeões estavam acostumados a ver as feridas irregulares deixadas por ataques de tigres, mas essas eram diferentes. Meses se passaram sem novos incidentes e a vila começou a se recuperar da perda. No entanto, a calmaria foi interrompida por um segundo ataque, ainda surpreendente. Dessa vez, um garoto que havia se aventurado longe demais de sua aldeia. Os rastros indicavam uma luta desesperada, mas o resultado foi o mesmo. O corpo do menino foi encontrado no fundo de um desfiladeiro, exatamente da mesma forma do caçador anterior. Cabras também começaram a ser atacadas noite após noite, e o medo tomou conta da aldeia. A história dos tigres vampiros começou a ganhar força. O terror só aumentou quando os aldeões avistaram 2 tigres machos juntos nas proximidades, o que fugia totalmente dos padrões conhecidos. Tigres são notoriamente solitários, encontrando-se apenas para acasalar ou em raras disputas de territórios. Mas ali estavam 2 machos, magros e com olhares famintos, perambulando lado a lado. Os tigres, conhecidos por sua territorialidade e hábitos solitários, raramente formam pares ou grupos, e isso só acontece em cativeiro. Em vida livre, cada tigre macho normalmente reivindica um território vasto e o defende ferozmente contra intrusos. No entanto, esses 2 machos pareciam desafiadoramente fora do comum. Os tigres de Sumatra são especialmente adaptados para a vida na floresta densa. Pouco menores que outras subespécies, eles possuem uma pelagem mais escura e listras mais estreitas, proporcionando uma camuflagem perfeita entre as sombras da floresta. Eles são ágeis, furtivos e exímios caçadores. Mas esses 2 tigres que os aldeões avistaram não só estavam juntos, como também apresentavam uma aparência alarmante. Ambos eram visivelmente mais magros do que o normal, com costelas salientes e um olhar desesperado em seus olhos. Essa magreza não era resultado da falta de presas naturais para sua alimentação, pois a floresta de Sumatra era rica em vida selvagem. Havia algo mais perturbador em sua condição. Porém, os ataques passaram e os tigres não foram mais vistos nas imediações da aldeia. 2 anos após o primeiro ataque, Henry Miller chegou à vila. Ele ouviu os relatos com atenção, registrando cada detalhe. Fascinado e aterrorizado pelas histórias, Henry decidiu investigar por conta própria, principalmente porque os tigres ainda estavam soltos e foram avistados raras vezes floresta adentro. Henry aguçou sua curiosidade e estava decidido a descobrir a verdade por trás dos tigres vampiros e o mistério que rondava a floresta de Sumatra. A descoberta de Henry não só revelaria a causa do comportamento anômalo dos tigres, mas também desafiaria tudo o que sabíamos sobre esses predadores majestosos.
Para isso, Henry decidiu que precisava observar esses predadores de perto. Após conversar com os aldeões, ele convenceu 2 homens corajosos, Hafest e Bud, a acompanhá-lo em uma expedição pela floresta. Seu plano era simples, mas arriscado: acampar na selva, na copa das árvores e usar uma isca para atrair os tigres. Armados, com suas mochilas cheias de provisões e um plano traçado, eles adentraram na floresta. Escolhendo cuidadosamente um local para montar o seu acampamento, encontraram uma árvore alta e robusta, com galhos fortes o suficiente para suportar o peso de um abrigo improvisado. O plano era arriscado demais, pois haviam outros tigres naquela floresta, e seria muita sorte concluir o objetivo logo de cara. Usando folhas grandes e galhos entrelaçados, construíram uma plataforma nas copas da árvore, onde poderiam observar sem serem vistos. Porém, ainda tinham que se defender dos primatas abundantes ali. Para atrair os tigres, amarraram uma cabra viva a um tronco próximo, criando uma isca irresistível para os predadores noturnos. Com a noite caindo, o trio se acomodou em seu abrigo elevado, esperando pacientemente pelo que estava por vir. O silêncio da floresta era interrompido apenas pelos sons da vida noturna, enquanto a lua cheia iluminava parcialmente a escuridão. Horas se passaram até que ouviram os primeiros sinais de movimento. A cabra foi abatida, mas era um tigre comum e os homens não obtiveram sucesso. Henry gastou muito dinheiro, noite após noite comprando cabras e as usando como iscas. Até que depois de alguns dias, quando ele e seus companheiros mudaram de local, os homens conseguiram ver de perto a dupla de tigres assassinos. Hafest, com olhos aguçados, foi o primeiro a avistar as silhuetas furtivas dos tigres se aproximando. Os dois circundaram a cabra com uma calma aterrorizante, quase como se estivessem planejando cada movimento. Então, de repente, atacaram. Mas o ataque foi diferente de tudo que Henry já sabia e que os aldeões tinham visto antes. Os tigres não usaram suas presas para morder e abater a cabra. Em vez disso, desferiram golpes brutais com suas patas, abrindo feridas profundas no animal. A cabra caiu rapidamente enquanto os tigres começavam a lamber avidamente o sangue que escorria das feridas. Eles mordiam com o canto da boca, evidenciando uma limitação clara. Por horas, os tigres lamberam o sangue da cabra, ignorando a carne quase que completamente. De vez em quando mordiscavam e arrancavam pequenos pedaços de carne com suas garras, mas evitavam usar as mandíbulas, e quando usavam, eram com os dentes de trás da boca. Henry suspeitava que esses tigres não eram normais, algo os diferenciava e ele estava determinado a descobrir o que. A arma de fogo que eles levaram não funcionou, pois devido à umidade a pólvora foi afetada. Os tigres foram embora mais uma vez. Para confirmar suas suspeitas, Henry sabia que precisaria capturar ou abater os tigres. Eles voltaram à aldeia ao amanhecer, planejando uma nova estratégia. No entanto, uma forte chuva fora de época retardou seu retorno, deixando-os mais tempo do que esperavam na floresta. Enquanto atravessavam a floresta encharcada, os tigres atacaram. Surgiram das sombras como demônios, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Henry e os 2 aldeões lutaram desesperadamente pela sobrevivência. Apesar de feridos pelas garras, eles conseguiram evitar os piores golpes, escapando com escoriações e hematomas. Quando conseguiram atirar, erraram o alvo e os tigres correram fugindo. Durante a luta, Henry conseguiu uma visão clara dos tigres e percebeu algo chocante. Eles não tinham as presas. Suas bocas estavam desprovidas de longos e poderosos dentes que são característicos de todos os tigres. Essa descoberta confirmou suas suspeitas. Mas ainda não explicava como 2 tigres machos viviam juntos e tinham a mesma característica física, a falta dos dentes afiados. Mais tarde ele escreveu sobre uma teoria. Talvez esses tigres fossem irmãos, ambos nascidos com uma má formação congênita que os impedia de caçar de maneira convencional. Henry deduziu que sem as presas, os tigres desenvolveram um método alternativo de abater e se alimentar, concentrando-se no sangue de suas presas para obter os nutrientes necessários e se adaptaram, crescendo juntos. Essa condição rara e perturbadora
os transformaram em verdadeiros vampiros da selva. Apesar do ataque, os 3 homens conseguiram retornar à aldeia onde receberam cuidados em suas feridas de garras. Hafest veio a morrer dias depois por infecção. O relato de Henry sobre os tigres sem presas se espalhou rapidamente, aumentando ainda mais o medo dos aldeões. Henry registrou cada detalhe em seu diário e afirmou que se os tigres tivessem suas presas, eles não teriam sobrevivido ao ataque. Após esse episódio, Henry Miller, determinado a desvendar o mistério dos tigres vampiros, permaneceu em Sumatra por mais 3 meses. Durante esse período, ele continuou a explorar a floresta, sempre vigilante, na esperança de ter outro encontro com os estranhos tigres. No entanto, os predadores que tanto o intrigavam pareciam ter desaparecido sem deixar rastros. Os dias passaram lentamente e a selva de Sumatra revelou outras de suas maravilhas para Henry. Ele documentou diversas espécies de plantas e animais, maravilhando-se com a biodiversidade da região. Mas sua mente nunca se afastava da inquietante lembrança dos tigres vampiros. Seu plano era abatê-los para evitar mais ataques a humanos e investigar melhor sua condição física. Mas como os tigres sumiram de seu radar, Henry planejou sua viagem para outras ilhas asiáticas. No dia anterior à sua partida, previamente planejada, Henry decidiu fazer uma última expedição. Ele havia ouvido falar de uma espécie de animal típica da região, o raro e esquivo tapir malaio. Pela descrição, o homem acreditava que tinha o visto de longe em uma de suas andanças na mata. Um habitante local contou que havia um casal deles próximo ao rio, e Henry, às vésperas de sua partida, foi até o local sozinho, ao entardecer, para tentar ver o raro animal. Os aldeões, habituados às suas saídas regulares, não se preocuparam. No entanto, quando a noite caiu e Henry não retornou, a preocupação começou a crescer. Os aldeões formaram grupos de busca pela manhã, explorando a floresta em diferentes direções. Eles estavam determinados a encontrar o estrangeiro que acabou virando o amigo. Eles vasculharam a floresta por horas, chamando pelo nome de Henry, mas a única coisa que encontraram foi uma trilha de sangue. As manchas vermelhas no solo pareciam indicar que algo terrível havia acontecido, mas não havia sinais de luta ou do próprio Henry. Henry Miller, o aventureiro corajoso, havia desaparecido nas profundezas da floresta de Sumatra. A busca continuou nos dias seguintes, mas sem sucesso. Era como se a selva tivesse engolido Henry, deixando apenas um mistério e tristeza. Algumas semanas após o desaparecimento de Henry, um grupo de caçadores que estava na região em busca de animais exóticos para comércio fez uma descoberta surpreendente. Aproximadamente 6 quilômetros floresta adentro, depois do rio, encontraram uma mochila suja e rasgada. Dentro dela estava o diário do aventureiro. O diário estava desgastado pelo tempo e pela umidade, mas algumas páginas ainda estavam legíveis. Outras informações foram reunidas com os aldeões e viraram colunas em diversos jornais de cidades maiores da Indonésia, chegando até mesmo na China e Índia. Um feito enorme para os anos 30, onde as vias de comunicação eram lentas e escassas. No início dos anos 2000, o Museu de Caça da Indonésia colocou fragmentos dessa história em seu acervo, disponibilizando a aventura ao público. Henry havia escrito sobre os tigres sem presas e suas suspeitas de que eram irmãos com uma má formação congênita. Ele também descreveu suas emoções, seus medos e suas esperanças de compreender melhor esses misteriosos predadores. O desaparecimento de Henry Miller permaneceu um mistério e a condição física dos tigres também. Agora, me conta o que você pensa sobre isso e, por favor, deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.